Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Abrindo a palavra, irmãos, em Gênesis capítulo 11, capítulo 12, a palavra que eu quero falar é sobre pontos polêmicos ou afirmativas que nós percebemos que estão incorretas e queremos clarear estas coisas colocando para nós. Portanto, nós vamos estar falando hoje, o título desse assunto hoje será sobre a personalidade, não, sobre o personagem. O assunto é o personagem Jacó. Está claro? Jacó. E capítulo 11, capítulo 12 é somente lembrar que dentro da vontade de Deus, depois do dilúvio, já estando sendo formadas nações pela multiplicação dos casais. E observe que formou-se dentro da sequência da vida comum a multiplicação a tal ponto que resultou na Babel, ou seja, muita gente concentrada em um lugar, e percebe-se a necessidade de se afastar, de avançar para novas terras. E no ver as Escrituras, era a vontade de Deus que eles fizessem isso, para que, espalhando-se, viessem depois a formação das nações. Mas os homens, naturalmente contrário à direção que o Espírito de Deus dizia, queriam ficar presos num lugar só, manterem o povo todo aglomerado, e para isso também tiveram a soberba de fazer a torre de Babel para chegar aos céus. Absurdo. Mas era a intenção deles, o que é, na verdade, chegar a Deus dos seus meios. Ou seja, seria uma invasão do céu se isso pudesse ser feito, porque não consultaram a Deus se podia ir avançando para chegar até a sua morada. Isso é absurdo. Mas vem Deus e confunde. Perda de tempo. Não tem torre que chega a Deus ou ao céu. E Deus confundiu-os e tiveram que se espalhar mesmo, ficando de tal forma que para o norte foi a turma de Jafé, e cujos descendentes são colocados aqui nas Escrituras, e dos quais destaca o Gog, Magog, Meseque e Tiras e outros mais citados, mas principalmente Gog, Magog, Mesegue, Tubal, que são povos que foram para a banda do norte. E ali, naquela região, ficou praticamente 100. E deslocando-se em direção à África, já foi a descendência de Cã, de onde depois temos cananeus ali na terra que hoje dizem ser da Palestina, mas é a terra que era Canaã antiga, ali acima do Egito. Muito bem. E nesse tempo Deus chama Abrão, que não era uma nação, os povos se multiplicando, formando nações, mas Deus pega um casal de certa idade e planeja fazer a sua obra.
de um casal somente, Abrão e Sarai. E Sarai era estéril. Mas Deus fez promessa de multiplicação. Todos nós sabemos dessa história. E ele sai de Ur dos Caldeus para uma terra que ainda não conhece, que Deus vai mostrar. E lá, passado o tempo naturalmente, nós temos que já com cerca de 85 anos, vem o Abrão questionar Deus sobre a promessa, e Deus reafirma: vou fazer de você uma grande descendência que será como as estrelas que estão no céu. Ele acredita em Deus e é justificado. Mas vem Sarai e propõe, sim, que ela tenha filhos pela escrava, a ideia de que a escrava ia gerar do seu senhor e o filho seria dela, porque a própria vida do escravo pertencia à sua senhora, no caso. Muito bem, aí nasce Ismael. E Ismael cresce, mas vemos depois em Gênesis, agora passando a página, no capítulo 18, o próprio Deus vem visitar o Abrão. E é quando o Senhor vai trocar o seu nome por Abraão. Volta um pouquinho ao capítulo 17, sendo que Deus aparece a Abrão também quando ele tinha 99 anos. Sim. Ou seja, 13 anos depois dele gerar a Ismael. E a primeira palavra que Deus fala com Abrão é essa: eu sou o Senhor. Apareceu o Senhor, Abraão diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, levou 13 anos para Deus voltar a falar com Abrão. Ele gerou o filho Ismael, alegre, satisfeito. A criança está crescendo, ele está satisfeito com o filho, mas é de Agar. E Deus chega e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Para mim, se Deus falasse isso comigo, quer dizer o quê? Você não está andando perfeito, porque não está andando na minha presença. Ou seja, ele aceitou o convite ou a proposta de Sarai de ter filhos por Agar, mas Deus não está nesse negócio. E aí vem o 18, Deus troca o nome dele de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e aquilo quero destacar. Meu assunto vai ser Jacó, mas eu estou querendo dizer que Deus vai colocando nomes nas pessoas e que tem o seu significado. Todos esses nomes têm significado, e é bom a gente aprender esses significados. Abrão, pai da altura; Abraão, pai das multidões; Sarai, pode ser um nome suave, mas agora quer dizer princesa, porque dela viriam reis e príncipes. Observe como que Deus está falando, trazendo significado aos nomes. Ismael tem o seu nome também, e já foi falado que seria bravo, uma pessoa, vamos dizer assim, de posição, de uma personalidade forte. Mas agora no capítulo 18, trocando os nomes, vem a promessa de Isaque, que significa riso, ou vão colocar para alegria, porque seria esta criança, Isaque, a alegria, o riso, a satisfação daqueles que o tinham gerado, Abraão e Sara. Agora passa o tempo, vem naturalmente o casamento de Isaque
com Rebeca. E depois, no casamento de Isaac e Rebeca, nós temos a luta do casal, que ainda que sejam amorosos, que sejam apaixonados um pelo outro, vem a situação outra vez de esterilidade. E são 20 anos Isaac clamando a Deus, para que sim, Rebeca viesse a conceber e tivesse semente ali entre eles. Muito bem. E vai a sequência. Estudamos na lição passada, chegamos a citar, de que Rebeca estava incomodada com a sua gravidez. Vai perguntar a Deus, e Deus diz: 2 povos estão no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Pronto, desígnio de Deus. Aí nasce a criança. E aqui eu queria fazer menção, sim, nas Escrituras, de como isso aconteceu. Estamos no capítulo 25. Falando então de Isaac e Rebeca, o verso 24 do capítulo 25 coloca para nós: e cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, palavra que significa cabeludo. Então, o filho de Isaac e Rebeca que nasce é ruivo e é cabeludo, e o seu nome ficou cabeludo. Mas a sequência do registro diz, verso 26: e depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Agora, atenção para Jacó, na minha Bíblia está, na de vocês poderá estar, que o significado é suplantador. Ou seja, nasce um cabeludo, porque era cabeludo, nasce o outro, acho interessante, talvez as parteiras e não sei quem mais, que ele saiu agarrado com a sua mão no pé do Esaú, do primeiro a nascer. Gêmeos, totalmente diferentes, e esse não é cabeludo, mas chamou atenção, segurando o pé do outro. Aí, aqueles que viram isso, entendam, irmãos, já coloca o nome que eu percebo haver inspiração de Deus, desígnio de Deus. O que significa Jacó? Suplantador. O que significa suplantador? Não vão ver os livros por aí, não, vão ver na Bíblia e vão ver no dicionário. Um dicionário que vai dizer que suplantador é aquele que tomará a frente, aquele que será o líder. Então pronto, já está sobre este segundo filho, ainda que gêmeo do primeiro, a ideia de que ele é que vai comandar, ele é que vai estar à frente, ele será o líder. Volta na palavra que Deus falou para a Rebeca: 2 povos no teu ventre, uma nação será maior do que a outra, mas a maior servirá a menor. Então quem é, na verdade, o que tem a liderança? O povo menor.
Precisamos ter isso em conta e entender que os desígnios de Deus vão acontecendo e Deus está operando sobre as nossas vidas e Deus dirige tudo, e nós precisamos compreender isso e não ter conclusões de nós mesmos. Muito bem, então aí está, deste verso 29, no final, a situação, perdoa um pouquinho, verso 26, de que Jacó significa suplantador, é que vai tomar a frente. E vem a história de registro da Escritura, mas que nós já conhecemos. Perdoe estar correndo nesse texto, mas o meu destaque é Jacó, o nome e este personagem bíblico. Aqui nesta palavra, do significado do seu nome. Vamos em frente. Jacó, suplantador. Muito bem. E a sequência normal é que eles crescem. Esaú é dado à caça, homem do campo, habitando em tendas. Enquanto que o verso 28 diz para nós, lendo no texto bíblico, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto. Gostou, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozeram um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Então, tomando esses dois irmãos, um era atirado para sair, caçar e etc. E o outro era mais quieto em casa. Com isso, o que era dado à caça e atirado, o pai tinha orgulho nele. E vem depois a mãe, percebe que o outro é mais caseiro, mais perto dela. Então, vamos dizer assim, ela estava com uma afeição especial para com Jacó, caseiro. E a história continua. Mas diz as Sagradas Escrituras que, vindo Esaú do campo e com muita fome, verso 30, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom, antes cabeludo, e agora ele desejou, porque estava com muita fome, não pegou nada na caça, o guisado vermelho que Jacó estava fazendo. Pronto. Aqui se nota, observe bem, 31 diz o verso: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E vamos dizer assim, e Esaú-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se, assim desprezou a sua primogenitura. Dessa narrativa que vemos, tudo indica que Jacó desejava a bênção que pairava sobre o primogênito. Quem é o primogênito? Esaú. O que significa Esaú? Cabeludo. Não tem nada de importante, nada de espiritual nesse nome. Depois, na cobiça do guisado vermelho, pronto, ganhou outro nome, Edom. Edom significa vermelho, lembrando do guisado vermelho, guisado esse que não vale tanta coisa assim, mas que ele preferiu ou colocou em primeiro lugar com maior necessidade do que a primogenitura. Então, se diz o verso aí 34 no seu final, desprezou Esaú a sua primogenitura, então está esse destaque: Esaú desprezou a primogenitura. Por outro lado, o que aconteceu? Jacó amava, valorizava a primogenitura.
primogenitura, mas não era dele, era do outro. Era do outro. Mas agora ele comprou. E ele cobrou do Esaú, jura que agora a primogenitura é minha. E o guisado desceu e ainda dou o bônus de pão também, para você comer com o seu guisado aí. Então, mas observe os passos seguindo, mostrando que um tem um comportamento, o outro tem outro. E nas coisas de Deus, um não valorizava a primogenitura, ainda que era direito seu, era uma concessão natural entre os homens, mas o Jacó valorizava, não tendo direito, não lhe sendo atribuído por um ser o primeiro a nascer, mas desejava. Teve a ocasião, comprou. Ficamos aí. Ah, mas ele usou de ardil, bom, tá bom. Mas olha que a Escritura diz: Esaú desprezou a primogenitura. Já ficaria essa falta de um lado. E por outro lado, sendo advogado de defesa do meu cliente Jacó, aí eu vou dizer, ele amava a primogenitura. Apareceu a chance, negociou. E não diz a palavra nas parábolas de Jesus para vender tudo que tem e comprar onde está o tesouro? Fala para a gente priorizar onde está o tesouro, e o tesouro é a salvação ou a bênção de Deus. Então observem que eu tenho parâmetros para comparar. Vende tudo que tem e compra o campo onde está o tesouro. Ou quem é que não varre a casa inteira para achar moeda que tem valor? Então esforça e vai procurar aquilo que tem valor. Jacó simplesmente fez isso. Tinha um trunfo na mão, prato de lentilha, não vale nada, mas o outro não valoriza mais do que isso, a bênção de Deus. Então fica bem firme. As coisas estão se aparecendo aos poucos. Continua a história dos dois. Numa sequência normal, sem estar lendo verso por verso, nós vamos ter que, ficando adultos, esses homens, nós vamos observar que Esaú faz um casamento lá do seu jeito. E um casamento, uma escolha de uma nora para os seus pais, que entristeceu muito a Rebeca. Então, a escolha foi má. A mãe se entristeceu. Ele, percebendo isso, vai procurar novo casamento. Já é bígamo. E que deu Isaac? Está namorando? Não fala de namoro. Está somente ali junto com os pais, ou na tenda ou na lavoura. Depois nós vemos ele no campo também. Sendo lavrador, estava ali quieto, não precipitado com casamento nem coisa alguma. Então, Esaú já está em segundo casamento. Assim vai crescer logo essa família, essa tribo, essa nação. Vai crescer, vai ser uma nação grande. Uma nação será maior do que a outra. A dele, Esaú, é maior. Só que já está determinado. A nação dele é maior, tem muitos descendentes, com um casamento, 2 casamentos, depois mais casamentos. Assim é fácil ser maior. Mas só isso. Entretanto, a liderança continuava, não ainda destacada, de que seria a nação menor, aquela que estaria na liderança. Mas muito bem, mostrou a personalidade de um outro. Foi justamente com o tempo passado que se percebe as coisas acontecendo com mais gravidade. E chega então o tempo em que Isaac quer abençoar ao seu primogênito. Capítulo 27. Capítulo 27.
O tempo corre, irmãos. As coisas acontecem. E no particular de Isaac, ele fica cego. Não enxerga. E com a idade avançada e a cegueira que tomou conta dele, ele acha que é tempo de abençoar o seu primogênito. E a quem ele amava? Esaú. Então, com essa afeição a Esaú, afeição motivada por ele ser atirado, caçador e já casado e com vários filhos talvez, o pai falou: é ele que vai dar descendência em continuidade a minha e a de Abraão. E pede para ele vir a fazer uma caça ou caçar algum animal e preparar para ele um alimento, para que na satisfação de estar comendo o alimento do seu filho primogênito, sim, abençoar a esse primogênito. Só que Rebeca ouviu. Isaac, cego, motivado pela afeição dos feitos do filho primogênito, primeiro, Esaú, quer abençoá-lo com as bênçãos de Deus. Mas lembra que ele já vendeu isso. E temos aqui então, verso 5 desse capítulo 27. Rebeca escutou quando Isaac falava ao filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor Deus antes da minha morte. Rebeca continua falando, verso 8: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Pronto. O que temos, irmão, é Rebeca, a amada de Jacó, não, perdoa, a amada de Isaac, que antecipa-se, chamando Jacó para apresentar o alimento que ela vai preparar. Quem está usando de um subterfúgio? É a Rebeca. Jacó teme a morte, a maldição, o ser descoberto pelo seu pai. Mas a mãe insiste: então somente faz o que eu mando. E temos a sequência normal. Já estava ali o cabrito. Rebeca prepara logo. Tem os temperinhos que o Isaac gosta. Jacó está
trocando de roupas, colocando roupas, ou também alguns cuidados para cobrir a sua mão lisa, para que o pai, abraçando ele, chegando perto, sinta o cheiro do outro, ou tocando, veja, ou perceba no tato que tem alguma coisa ali mais rústica, cabeluda, pele de um animal. Chega Isaac a dizer: o cheiro é do meu filho, as mãos cabeludas do meu filho, mas a voz parece de Jacó. Mas por fim come, está satisfeito, alegre e abençoa a Jacó. Os termos da bênção estão aí. Lá no verso 28, assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Pronto. Aí Isaac abençoa a Jacó. Está válida essa bênção? Alguém pode questionar. Tem mais coisa a falar nesse capítulo aqui, mas vamos avançar um pouquinho. Esaú chega por fim da caça, apresenta ao pai o seu alimento, mas ele já está satisfeito. Aí entende que ele abençoou Jacó, quando na verdade ele queria abençoar Esaú. Ali há uma comoção do pai e do Esaú, filho. E nessa comoção fica firme a palavra. Vou ler no capítulo 27 mais à frente, verso 35, Isaac dizendo, e ele, Isaac, disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. 36. Então disse ele, Esaú: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? É o clamor de Esaú para o pai. 37. Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Isso significa que a bênção que ele deu, Isaac deu a Jacó. O Isaac entende, uma vez abençoado, está abençoado, não pode recuar. Então está válido. É o que Isaac está dizendo, a bênção que eu dei já está dada. Verso 38, disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac a seu pai. Respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao
teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Pronto. Uma palavra que parece simples, precipitada ou de repente para tampar uma brecha que apareceu, mas interessante que cumpriu, né? Porque Esaú vai viver nas montanhas, lugar difícil, mas ali terá o seu alimento e pela espada vai se impor. É uma verdade em toda a trajetória de Esaú e depois na sua descendência, quando já é uma nação. Mas deixemos isso. Só que para Esaú o negócio não está bom, não, está muito ruim. E fala consigo, mas deve ter falado um pouquinho meio alto, porque Rebeca escutou, teve ciência que ele dizia: vai chegar o tempo que meu pai vai morrer, está velho, aí eu acabo com o Jacó. Então seria um outro Caim aí parecendo, matando o seu irmão que amava, que priorizava, que valorizava a primogenitura como bênção de Deus. Considerem isto. Rebeca, sabendo, preocupa-se. Então Isaac está velho, vai morrer, e o irmão vai matar a Jacó. Fica aflita e vai pedir a Isaac para que mande Jacó para longe, para procurar a esposa, e ali se case e tenha descendência, porque ela está indignada com a escolha de Esaú para as noras que trazia. E vai acontecer isso. Mas voltemos, irmãos. Por que Rebeca fez isto? A gente diria, mentiu, enganou, usou de astúcia para com seu amado Isaac. Não, o Isaac não estava cego só materialmente, ele estava cego espiritualmente. O que o conduzia para abençoar Esaú não era consultando a Deus, é o Esaú, né? Não, ele gostava da caça, gostava do jeito do filhão, fortão, etc., da comida que ele fazia. Mas entendam, irmãos, precisamos ter esse cuidado. Quem tinha a palavra de Deus era Rebeca. Qual a palavra de Deus? Na questão: o menor vai ter liderança. O povo maior, o mais forte, o mais pois é, vai servir ao menor. Liderança é do menor. Pronto, Rebeca então corre para socorrer o seu marido, para que ele não erre, porque se deixa, ele vai abençoar aquele que Deus não estava abençoando. Seria uma falha. Então, nesse ponto, a mulher ajudou o marido, só que teve que ajudar desse jeito, porque ele não ia ouvir. Não ia ouvir. Mas já está sacramentado. O Isaac já disse: já abençoei e está abençoado. E ele será Senhor teu. Pronto. E acontece que, sim, Isaac, preocupado com estas coisas e atendendo a Rebeca, vai mandar embora Jacó para se casar entre os parentes de sua mãe. Mas nós temos aqui
No capítulo 28, Isaac abençoando outra vez, agora sem margem de dúvida, a Jacó. Verso 3: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, capítulo 28, verso 3, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Opa, agora sim, agora essa bênção está carregada de invocação do nome do Todo-Poderoso, e a invocação, a lembrança das suas promessas. Então observam que tem a bênção que foi dada antes, foi uma meia bênção, mas agora não, agora é invocado o nome do Altíssimo. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te dê a bênção de Abraão. Agora Deus é invocado. Observe como as coisas estão sendo conduzidas. A falha não é de Rebeca, a falha não é de Jacó, a falha é de quem? Perdoe, que ousadia, né? Falar que o papai patriarca lá teve uma falha, mas está aí. Tanto que agora ele está mais espiritual, né? Do que antes. Antes ele estava meio na carnalidade lá, pensando só nos bens materiais da vida e abençoando o Jacó ou o Esaú. Mas agora não, agora invocou o nome de Deus, as promessas antigas que ele nem lembrou de falar naquela oportunidade. E vai embora Jacó abençoado agora, sem margem de erro, sem engano, sem mentira, sem nenhuma astúcia, para buscar a esposa lá em Padã Arã. Agora para vocês verem como que é. O Esaú, sabendo que o pai mandou o Jacó buscar a esposa na parentela, e ele já errou 2 vezes, e é tristeza para a mãe, ele sabia, ele vai casar a 3ª vez. Aí procura alguém mais ou menos parente para dizer que está na família, e casa a 3ª vez. Então, de bígamo já virou, né, algo mais, polígamo. E aí vamos deixar de lado o Esaú, continuar com Jacó. E Jacó vai para a sua caminhada, no caminho dorme, mas tem visão do céu, e agora Deus o abençoa. Observe bem, que isso já está aonde? No capítulo ainda 28, o verso 13 em diante. E eis que o Senhor estava em cima dela, na escada que ele viu, que ligava ao céu. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora aí temos Deus, o perfeito, o santo, e que não apoia erro algum,
abençoando claramente a Jacó com as bênçãos de Abraão e falando desta forma tão bonita: não te largo, vou colocar na minha linguagem, vou estar no teu pé continuamente, para que eu cumpra todas as bênçãos que estou falando. Bênçãos dadas a Abraão, bênçãos dadas a Isaac, bênçãos que agora estavam com ele, Jacó. Então observe, tudo que está para trás, Deus não reprovou, porque era a vontade dele, vontade de Deus, que Jacó fosse o primogênito abençoado, o escolhido por Deus, para depois vir antes os dois gêmeos, de fazer bem e mal, né? Já está escrito: amei a Jacó. Acabou. Deus já escolheu. Então, quando parteiros ou quem estava lá no parto falou, ele saiu agarrando o pé do irmão, ele que vai ser o líder, vai ter o controle do irmão, vai ser senhor do irmão, ele é o suplantador. Coloca na linguagem da época, ele é o Jacó. Então, nada de mentiroso, nada de enganador, nada de astuto. Deus chamou como suplementador, ou suplantador, nós dizemos, suplantador, o que vai ter a liderança. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. No ventre, antes de ver que era cabeludo e dado a caça, antes de saber o que faria, amei a Jacó. E vemos em Jacó o amor de Deus mostrando, sim, valorizando a primogenitura. É natural, mas é dada por Deus através dos pais, pois isso significa mais estar na promessa de Abraão. Então o Jacó se mostra aqui como o amado de Deus. E segue-se a história, irmãos. Por todo o tempo nós vamos ver o pessoal apontando para Jacó e querendo atribuir a ele alguma coisa errada. Ele vai estar lá na casa do seu tio. A paixão dele já se revela, é Raquel. E no tempo certo ele fala com Labão: eu quero casar com Raquel. O sogro olha assim: bom, você vai ter que trabalhar por ela. Você não tem dote nem nada, você veio com um bornal vazio e com um cajado na mão, mas nada. Então você tem que trabalhar. Dote. E combina trabalhar 7 anos. E diz que ele trabalhava de forma firme. Depois vamos ver ele falando, descrevendo o seu serviço de 7 anos pela Raquel, depois 7 anos pela Léia, 14 anos em que ele não tinha sossego no dormir, preocupado com o rebanho, passando as vigílias às vezes no campo para cuidar. Então ele não era preguiçoso, não era astuto, não era alguém que busca vantagens. Na verdade, tem um momento que, depois dos 14 anos, quando, sim, vem a situação em que ele já tinha direito das 2 irmãs, agora suas esposas, Léia e Raquel, ele quer ir embora, né? Mas o patrão, que é o tio, vendo que está abençoando, o Jacó é abençoado por Deus, nunca se viu isso, quer retê-lo ali. E fala: não, eu trabalho para você ter o seu salário, os seus bens. Mas o que vai acontecer é que tudo o que combinarem, ainda que Labão, enganoso, esse é mesmo, troque as coisas várias vezes, vai dar certo para Jacó. Vamos supor, tudo que é malhado agora no meio do rebanho, que nascer é seu, o restante é meu.
dizia Labão. Aí só ia dar daquele tipo de gado. Ah não, agora vamos supor, listrado. O listrado é seu, os outros são meus. Só nascia listrado. Ele olhava assim, ué, ainda que ele mudasse uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes mudasse, a mudança dele caía em favor de Jacó. E Jacó ia crescendo em gado, ovelhas. Mas não era engano dele. O sogro é que estava mudando sempre o acordo, dava uma palavra e mudava depois, porque estava vendo que estava caindo tudo para Jacó. A única coisa que Jacó fez que não precisava fazer é descascar lá umas varinhas para nascer, vamos dizer, manchado o rebanho, porque aquela que estava a prenha, vendo aquelas coisas ali, pudesse transmitir aquela visão para o pelo do animal. Mas não precisava fazer isso, o anjo já falou que ia nascer do jeito que tinha que nascer. Ele quis ajudar a Deus, mas não precisava, porque depois o Labão já trocou várias vezes, então não adiantava ficar cortando varinha, descascando varinha não, porque não daria certo a mesma provocação para nascer rebanhos diferentes conforme que tinha sido combinado no acordo. Foi a única coisa que ele fez, mas fez uma vez, nunca mais fez. A Bíblia não registra mais isto. Pronto, não enganou. Era Deus dando para ele o rebanho do seu tio, porque até então usou dele indevidamente. Voltando um pouco, o casamento dele não foi a armação dele, Jacó, foi o tio. Viu que ele era abençoado por Deus, homem abençoado por Deus, e comprovando nos 7 anos antes de dar a Raquel, mas que não deu a Raquel, ele deu a Léia. Ou seja, na linguagem de quem é sogro, né? É melhor dar 2 filhas para um abençoado do que dar uma para um e para outro não sabe quem que é. Então, deu as 2 filhas para um homem abençoado. Mas não foi Jacó que teve esta malícia, intenção. Ele se viu constrangido. Na noite núpcia, não percebeu quem estava ali, não era com festa, era em segredo que a noiva era entregue. Pronto. E foi-lhe entregue Léia. E ele trabalhou, o trato foi Raquel. E depois o sogro disse, não é costume nosso dar a mais nova primeiro a mais velha. Fica com essa, depois te dou a outra. Compre aí a lua de mel dela, depois eu te dou a outra também por mais 7 anos, que você vai trabalhar pela segunda esposa. Ele não fez nada de errado, moço, mas se mostra sempre como aquele que é zeloso na sua função, como esposo, cuidando das famílias. Veio a situação outras que para nós não dá certo. Vemos Jacó polígamo que nem o Esaú. Perdoe dizer essa palavra, mas não foi ele que quis. Ele foi constrangido, enganado e veio a essa situação. Mas de qualquer jeito era plano de Deus que por várias mulheres, ou seja, por origens diferentes, representando os muitos diferentes povos, Jacó fosse o Israel de Deus. Gente, povo, nação e tribo e língua, de todas elas que existem na face da terra. Então era simbologia que Deus estava colocando, e não nem mesmo o erro do Labão. O Deus pega a forma de ser do Labão para que ali tenha uma figura, o Israel de Deus, gerando gente de todas as variedades de povos. E segue depois, ele chegando diante do anjo, quando vem um aperto que está retornando, um retorno também acidentado, porque a Raquel rouba ídolos do pai. Olha aí, Raquel amada,
Era idólatra. Coisa difícil. Rouba os ídolos do pai. O pai vai com ira para matar Jacó. Mas graças a Deus, Deus deu jeito as coisas não serem percebidas e descobertas. E depois o sogro tem que dizer: Jacó não tem nada, não roubou nada, ele não usou de algo ilícito em nada. E foi quando Jacó colocou em cima da mesa os 20 anos que trabalhou com Labão. Olha o que eu fiz, em que erro eu entrei, em que enganei. Tudo o que você fez eu cumpri. Foi Deus que atuou entre nós e me deu o rebanho que agora tenho, e os filhos. Mas lembrando que Labão, quando foi com ira para matar Jacó, na noite anterior a se encontrarem, Deus apareceu a Labão. Ó, Deus falando com um homem que usa de enganos e cheio de ira. E Deus fala com ele: não fales a Jacó nem bem e nem mal. Observe bem, Deus repreendeu, senão Jacó era morto. E Labão ficou com medo. Deus apareceu para mim e falou para não falar nada contigo, nem de bem nem de mal, mas vamos fazer um pacto. Vamos fazer um pacto. Aí sim o sogro entra em pacto com o genro, com Jacó, e despede-o em paz. Ficou testemunho gravado que Jacó não foi desonesto em nada. Não lhe cabe o título de enganador e mentiroso. Ele é Jacó suplantador. Ele é Jacó o escolhido de Deus. Ele é Jacó o líder da descendência de Abraão e de Isaac, queira Esaú ou não. E acabou. E quando ele vai encontrar o anjo agora no retorno, ele sabe que Esaú está lá para matá-lo. Ele vai clamar a Deus. O anjo aparece e se agarra com o anjo e quer a bênção. Agora está precisando um renovo dessa bênção. Outra vez. E ali tem aquela luta. Ou seja, alguém que se dedica todo o esforço, toda a sua mente, toda a sua estrutura envolvida em ganhar a bênção de Deus. Que jeito? Não sei. O jeito é agarrar o anjo e não deixar o anjo ir embora. E o anjo insistindo: deixa eu ir que a alma está levantando, eu tenho que ir antes. Não vai não, senão vai ter que me abençoar. É lógico que o anjo tem mais força, né, irmão? Mas Deus também, na disputa ali, deixou o anjo na mesma força do Jacó. Nada provado além das nossas forças. Então o anjo fica fraquinho aí que nem Jacó. E ele vai somente te reter o máximo que ele consegue. Mas o anjo fere a Jacó, ele fica manco, mas ele está alegre. Porque ainda que manco, ele foi abençoado. Eu estou salvo, Deus me abençoou e deixou a marca ruim, né, irmãos? Ficar ferido e manco, mas toda vez que ele mancava, ele podia dizer: estou salvo, estou salvo. Aqui está a prova: o anjo me tocou, me ferindo, mas me deixando a bênção. E vai em paz e tem toda a sua jornada, ainda que no final diz para Faraó: poucos e maus foram os meus dias. Poucos e maus foram os meus dias. Ou seja, uma jornada de lutas, dificuldades. Mas ele poderia depois dizer, e de certa forma disse, quando já perto de ser recolhido desta vida, chama os 12 filhos e vai abençoar cada um, trazendo de cada um os desígnios de Deus para a sua existência, para aquela tribo. Ou seja, um homem que termina, não dizendo que poucos e maus foram os seus dias, mas dizendo:
eu estou partindo e com a convicção de que Deus, o Deus de Abraão e de Isaac, o Deus que me apareceu no caminho de Padã Arã, vai abençoar todos vocês. Os abençoa e parte dessa vida. Portanto, irmãos, precisamos ver esses detalhes. E ninguém pode chamar de mentiroso aquele que Deus falou, Israel. Esse é o novo nome. Aquele que luta com Deus e prevalece. Ou seja, pela causa de Deus ele se empenha. A força dele é pouca, o entendimento dele é pequeno, mas ele luta por Deus e para ter as coisas de Deus. É o Israel, é o Jacó, é o suplantador, e fica esse nome glorioso lá no céu, né? Israel. Quem é Israel? Jacó. O que é o Jacó? É o Israel, um nome que é excelente. Portanto, vamos tirar essa ideia de enganador, de mentiroso, de astuto, e vamos colocar abençoado por Deus, chamado por Deus, ungido de Deus, o Israel, o lutador nas causas de Deus. E que sejamos assim também deste povo. Não vou ter o nome de Israel, os irmãos não vão ter o nome de Israel, as irmãs não vão ter o nome de Israel, mas vão ser o Israel de Deus, povo de Deus, aqueles que lutam pela causa de Deus, com todo o seu entendimento, com toda a sua força que é pequena, entendimento que é pequeno, mas está lutando pelas causas de Deus. E assim, vamos estar encerrando. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição
do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.